sejam todos muito bem-vindos para mais uma aula de ciências. Eu sou a professora Carla Aiden. Vamos à leitura do nosso objeto de conhecimento? Aula 25, objeto de conhecimento, hereditariedade, detalhamento, divisão celular e produção de gametas, meiose. Então vamos à nossa aula? Então, a nossa aula de hoje é sobre meiose, processo fundamental para a reprodução sexuada e também que participa ali da questão da variabilidade genética presente dentro dos seres vivos. Então, a meiose é um processo de divisão celular em que uma única célula, chamada de célula-mãe, vai originar 4 células filhas, só que essas células filhas terão metade dos cromossomos da célula-mãe. Nos seres humanos, por exemplo, a nossa célula-mãe, que seria a célula diploide ou a célula 2N, ela tem 46 cromossomos. Durante o processo de meiose, essa célula terá o seu número de cromossômico reduzido para 23 cromossomos. Então, qual a importância desse processo de diminuir o número cromossômico durante essa divisão celular? É porque durante a fecundação, as células haploides, que são essas que têm metade da informação genética, irão se encontrar. Então, quando elas se encontram, elas vão restituir o número cromossômico da espécie, ou seja, 2 gametas, o gameta masculino e feminino, o óvulo e o espermatozoide, vão se juntar. Então, 23 mais 23 vai resultar em 46, que é o número total de cromossomos da espécie humana. E assim como acontece da espécie humana, vai acontecer também em outras espécies de seres vivos. Então, vamos observar a nossa próxima cartela. Vejam só. A meiose é um processo de divisão celular fundamental para a reprodução sexuada. E o que é a reprodução sexuada? É justamente aquela que ocorre na presença de gametas. Eu preciso aí de duas células para que possa ser gerado um novo indivíduo. Então, a reprodução sexuada ela é importante porque garante a variação genética entre os indivíduos de uma mesma espécie. Quando 2 organismos produzem gametas e esses gametas se unem, o novo indivíduo recebe uma combinação única de genes, diferente tanto do pai quanto da mãe. Essa diversidade é essencial para que a espécie possa se adaptar melhor ao ambiente, sobreviver às mudanças e resistir a doenças e evoluir ao longo do tempo. Sem a reprodução sexuada, todos os indivíduos seriam muito parecidos geneticamente, o que não é bom ali para a questão evolutiva e sobrevivência dos indivíduos no meio. Então, isso deixaria a espécie mais vulnerável e com menor capacidade de sobrevivência diante de desafios ambientais. Então, essa diversidade genética dentro de uma população é essencial para a sobrevivência dessas espécies, certo? Então, vamos à importância da meiose. Bem, a meiose, ela reduz o número de cromossomos pela metade, como nós vimos ainda há pouco, certo? Então, a maior parte das células do nosso corpo, que são chamadas de células somáticas, elas têm o total de número cromossômico da espécie, que no caso da espécie humana, como nós vimos há pouco, é 46 cromossomos. E a meiose vai reduzir isso pela metade. Certo? Então, se nós temos, a princípio, uma célula com 46 cromossomos, se a meiose vai fazer essa redução, então, ao final, nós teremos células com metade desses cromossomos. E quem são essas células que vão apresentar metade desses cromossomos? São justamente os gametas. No caso, o gameta feminino, o óvulo, e no gameta masculino, o espermatozoide. E a meiose vai garantir que, quando ocorrer a fecundação, esse número cromossômico ele vai ser reestabelecido. Então, como eu falei para vocês ainda há pouco, durante a fecundação, quando esses gametas se juntarem, o número cromossômico voltará ao normal. Ou seja, nós teremos aí a junção das metades, né, dos cromossomos entre os gametas, 23 mais 23, resultando ao final um indivíduo com 46 cromossomos. Bem, vejam só. Então, continuando falando sobre a importância da meiose. Vejam só.
A meiose, ela vai promover a variabilidade genética, que é a diversidade de características dentro de uma população. Então, ela tem essa capacidade de promover essa variabilidade genética. E ela vai garantir que isso ocorra a partir de 2 processos que vão acontecer durante a meiose, que é o crossing over e a distribuição independente dos cromossomos. Vejam só, a variabilidade genética é a diversidade de genes e características dentro de uma mesma espécie. Ela ocorre porque cada indivíduo possui uma combinação única de materiais genéticos, o que resulta em diferenças físicas, comportamentais e fisiológicas entre os organismos. Essa variedade é fundamental para a adaptação das espécies ao ambiente e para a sobrevivência diante de mudanças e desafios naturais. Logo, processos como o crossing over que ocorrem ali dentro da meiose, eles vão promover o quê? Vai acontecer como? Bem, ocorre quando os cromossomos homólogos, um herdado do pai e o outro herdado da mãe, se emparelham, ou seja, eles ficam um ao lado do outro. Nesse momento, eles podem trocar pequenos segmentos de DNA, ou seja, genes entre si. Essa troca ela cria novas combinações de genes que não existiam antes, pois essa mistura de informações genéticas elas são provenientes ali desse fenômeno que é o crossing over. Assim, cada gameta formado vai carregar combinações únicas de alelos. Já a distribuição independente dos cromossomos acontece quando os pares de cromossomos homólogos, que já passaram pelo crossing over, se alinham no centro da célula de maneira aleatória. Isso significa que, ao se separarem para formar os novos gametas, cada célula recebe uma combinação imprevisível de cromossomos paternos e maternos. Quanto maior o número de cromossomos da espécie, maior a quantidade de combinações possíveis. Então, esses 2 eventos juntos, que é justamente o crossing over e a distribuição independente dos cromossomos, eles vão garantir que cada gameta seja geneticamente diferente dos outros, aumentando a diversidade dentro da população de determinada espécie. Então, vamos observar aqui quais são as fases que estão envolvidas nesse processo da meiose. Bem, a meiose ela é dividida em meiose 1 e meiose 2, e cada uma delas possui suas respectivas subfases. Vejam só, nossa próxima cartela. Então, durante a meiose 1, que é o que nós chamamos de divisão reducional, nós teremos a prófase 1, metáfase 1, anáfase 1 e a telófase 1. Então, a meiose 1, ela é chamada de fase reducional, pois ela promove a diminuição do número de cromossomos pela metade, como nós falamos ainda há pouco. Uma célula diploide dará origem a uma célula haploide, ou seja, usando a espécie humana novamente como exemplo, nós teremos uma célula com 46 cromossomos, dando origem a células com 23 cromossomos. Nessa etapa, os cromossomos homólogos, ou seja, aqueles que são provenientes um do pai e um da mãe, se emparelham e depois são separados para células diferentes, de modo que cada célula formada ao final dessa divisão recebe apenas um cromossomo de cada par. E a primeira etapa da meiose 1 é a prófase 1. Nessa fase, o que acontece? Geralmente, ela é dividida em 5 subfases: leptóteno, zigóteno, paquíteno, diplóteno e diacinese. E são subfases meramente didáticas para que nós possamos ter um melhor entendimento dos eventos que estão ocorrendo dentro da meiose. Então, vamos à primeira parte da meiose, que é a prófase 1, com a sua subfase, o leptóteno. Vejam só. Nesta etapa, verificam-se cromossomos duplicados. Então, esse processo de duplicação não acontece durante a divisão celular. Na verdade, a duplicação dos cromossomos ocorre numa fase que antecede a divisão celular, chamada de intérfase. Então, na intérfase, ela é dividida basicamente em 3 fases, que é G1, S e G2, e lá na fase S da intérfase ocorre, então, a duplicação dos cromossomos. Então, quando nós iniciamos aqui a meiose 1 dentro da prófase, no leptóteno, que nós verificamos já esses cromossomos duplicados. E eles, enquanto duplicados, eles vão formar ali 2 cromátides irmãs.
Então, cada uma dessas cromátides é uma cópia do cromossomo duplicado e elas estão ligadas entre si. Então, percebam, recordem comigo que nesta fase o cromossomo ele tem um aspecto de X, né, onde ele tem uma cintura ali formada pelo centrômero e 4 cromátides que nada mais são do que as cromátides irmãs e estão conectadas por esse meio aí que é o centrômero, certo? Então, que nós vamos ter dentro desta subfase ainda. Aqui é o início da condensação desses cromossomos. Então, no leptóteno, o que de fato marca essa subfase, esse início da condensação dos cromossomos. Mas, professor, o que é a condensação? É quando o cromossomo ele começa a espiralar, a se enrolar, a tomar corpo, né? Porque antes da divisão celular propriamente dita, o material genético ele está disperso dentro do núcleo celular, tratando-se das células eucariontes. Então, nessa primeira parte aqui da meiose 1, dentro da prófase, nós vamos ter esse início da condensação desses cromossomos, porque o material genético ele começa a se preparar para a divisão celular. E é necessário que ele esteja nessa forma estruturada, que é o cromossomo, para que ele não haja danos nesse material genético. Porque se ele estiver solto, isso faz com que ele corra risco, né, de quebra, de algum dano durante o seu transporte, pois o material genético vai ser movimentado dentro do citoplasma celular. Então, esse processo de condensação, de organização do cromossomo é fundamental para a divisão celular. Então, vamos lá. Vejam só. Então, na prófase 1, nós temos essa primeira subetapa, que é o leptóteno, né? E é importante porque dentro dessa subfase está justamente o fato de que ela marca o início da preparação para a troca de material genético entre os cromossomos homólogos. No leptóteno, embora os cromossomos ainda estejam finos e alongados, eles já começaram ali a se condensar e ficam mais visíveis, permitindo que se aproxime gradualmente um dos outros. Essa aproximação inicial é essencial para as etapas seguintes. Portanto, vejam aí novamente, vou ressaltar para vocês, que é justamente essa condensação dos cromossomos o fato primordial desta subfase. Vamos à próxima. Ainda dentro da prófase 1, nós temos o zigóteno, onde os cromossomos pareiam-se com seus homólogos, de maneira que os genes ficam alinhados. Como cada cromossomo está duplicado, o par de homólogos possui 4 cromátides, como nós vimos ainda há pouco. Então, nessa fase, forma-se, ou seja, nesse ponto, vejam só, um complexo proteico, denominado de complexo sinaptonêmico, que lembra um zíper e mantém os cromossomos homólogos unidos. Então, vejam só na nossa imagem. Na nossa próxima, como nós estamos observando aqui ao lado, vejam só. Então, a importância dessa fase está no fato de que o pareamento preciso dos cromossomos homólogos garante que eles fiquem corretamente alinhados para permitir o crossing over. Então, é necessário que haja o pareamento correto entre os homólogos. Lembrando que quando nós falamos de cromossomos homólogos, nós estamos falando daqueles cromossomos que têm o mesmo tamanho, o mesmo formato, né, carregam em si as mesmas características e um foi herdado do pai e o outro da mãe. E esses cromossomos, eles se procuram. Então, esses são chamados homólogos. Portanto, é necessário que eles estejam alinhados para que ocorra um evento fundamental dentro da meiose, que é o crossing over que nós vamos conhecer ainda há pouco. E esse crossing over ele vai ocorrer mais adiante. Então, se esse alinhamento inicial, trocas de segmento entre os homólogos, ou seja, a troca de genes entre os homólogos, poderia acontecer de forma incorreta, gerando erros genéticos. Portanto, o zigóteno é fundamental para assegurar uma divisão meiótica organizada e para contribuir com a variabilidade genética de maneira segura e eficiente. Então, vamos à nossa outra subfase dentro da meiose da prófase 1. Vejam só, que é o paquíteno. Inicia-se, então, aqui, quando os cromossomos estão em sinapse. Durante esse emparelhamento, ocorre a permutação, que é justamente o crossing over. Então, permutação quer dizer troca. E esse evento é fundamental para a variabilidade genética que é promovido pela reprodução sexuada. Então, a permuta, ou seja, a troca entre os cromossomos homólogos, a troca de genes entre esses cromossomos,
É importante porque aumenta a variabilidade genética, que é fundamental aí para as formas de vida. Vejam só. Então, no paquítano, nós temos aí esse emparelhamento para que ocorra o crossing over. Então, aqui ocorre um dos eventos mais importantes e significativos da meiose, como nós já vimos, que é o crossing over, que é a troca de segmentos entre as cromátides dos cromossomos homólogos que já estavam emparelhados. Então, nessa troca, os cromossomos se conectam em pontos chamados de quiasmas, onde partes equivalentes são literalmente recombinadas. Então, quando eles emparelham, nessa região onde eles emparelham e eles literalmente se encostam e fazem ali a troca de genes entre eles, nós chamamos de quiasma. Então, esse processo gera novas combinações de genes, criando diversidade genética que não existia nos cromossomos originais e garantindo que cada gameta receba um conjunto único de informações hereditárias. Além disso, no paquítano, o emparelhamento, ou seja, a sinapse entre os cromossomos homólogos, é concluído e estabilizado, assegurando que a separação desses homólogos nas etapas posteriores, ou seja, que ainda vão acontecer, ocorra de forma correta e reduzindo o risco de erros no número de cromossomos. Bem, vemos então a nossa próxima subfase, que é o diplóteno. O complexo sinatonêmico desaparece, sendo verificada uma leve separação dos homólogos, mas eles ainda permanecem unidos como sequência de coesão das cromátides irmãs. Então, nos pontos em que ocorreu a permutação, os cromossomos estão unidos em uma configuração em forma de X, que recebe o nome de quiasma. Vejam só na nossa imagem. Então, como nós podemos observar, esta fase é marcada pela presença do quiasma, que comprova a troca de material genético realizada no paquítano. Sendo importante lembrar também que o afastamento parcial dos homólogos permite que a célula avance para as próximas etapas da meiose, garantindo que no momento da separação definitiva, cada cromossomo siga corretamente com o seu destino, evitando erros na distribuição dos cromossomos. Muito bem. Então, vamos à nossa última subfase dentro da prófase 1, que é a diacinese. Então, os cromossomos homólogos estão separados, unidos apenas pelo quiasmas. Observam-se nessa fase a quebra do envelope nuclear e o desaparecimento do núcleo. Envelope nuclear é justamente a membrana que envolve o material genético e forma essa estrutura que é o núcleo. E o nucleolo é justamente uma região dentro do núcleo que vai dar origem aos ribossomos, organelas fundamentais para a produção de proteína. Então, aqui na diacinese, a gente tem aí a quebra desse envoltório nuclear e o desaparecimento do núcleo, marcando assim o final da prófase 1 dentro da meiose 1 e a célula está pronta para a próxima fase, que é a metáfase 1. Vejam só. Então, na metáfase 1, as tétrades se alinham no plano equatorial da célula. Então, vejam só, as tétrades são os cromossomos homólogos. Então, nós podemos observar na nossa imagem que eles estão aqui alinhados na linha equatorial. Os microtúbulos, que são justamente esses fios que saem de uma organela chamada de centríolo, se prolongam ao longo do citoplasma celular e prendem os cromossomos homólogos. Por que isso é importante? Porque quando os fios do fuso eles se prendem aos cromossomos, eles estão ali alinhando eles para que possa ocorrer de forma correta a divisão celular. Então, o que marca a metáfase 1 é a formação da placa metafásica, ou também chamada de placa equatorial. Bem, então nós vamos à nossa próxima fase dentro da metáfase 1, que é a telófase 1. Então, a célula aqui, ela se divide em duas células filhas. Então, vamos para a nossa próxima fase dentro da meiose 1, que é a anáfase 1. Vejam só. Os cromossomos homólogos, ainda duplicados, são separados e puxados para os polos opostos da célula. Cada polo recebe um conjunto haploide de cromossomos duplicados. Então, percebam na nossa imagem que os cromossomos homólogos estão sendo separados. E como ocorre essa separação? Devido ao encurtamento dos microtúbulos, ou seja, quando eles encurtam, eles acabam puxando os cromossomos para os polos da célula,
fazendo a separação desses cromossomos homólogos. Então, nós avançamos para a nossa próxima fase, que é a telófase 1. Bem, aqui ocorre o que nós chamamos de citocinese, que é a separação dessas células. Então, as células se dividem em duas células filhas haploides. Aqui termina a primeira fase da meiose, que é a fase reducional. Então, percebam que uma célula, a princípio, diploide, agora se transformou em duas células haploides. Por isso, o nome essa fase ser denominada de reducional. Então, em algumas espécies, o envelope nuclear, ele se reorganiza e os cromossomos podem se descondensar, mas o processo pode variar entre as espécies. Então, assim, nós avançamos para a meiose 2. Vejam só. Então, na meiose 2, nós temos o que nós chamamos de divisão equacional. Então, semelhantemente à mitose, que é um outro processo de divisão celular, aqui separa as cromátides irmãs. Então, verifica-se a formação das fibras do fuso, a desorganização do envoltório nuclear, caso ele tenha sido reconstruído, e o desaparecimento do núcleo. Os cromossomos, os quais ainda estão formados por duas cromátides irmãs, iniciam sua movimentação em direção à placa metafásica. Então, nessa fase, os cromossomos voltam a se condensar. Então, vamos observar aqui, então, o que está acontecendo dentro da meiose 2, e nós temos aqui, dentro da meiose 2, a prófase 2. Então, os cromossomos homólogos ainda duplicados se condensam. Então, percebam que aqui nós temos um evento semelhante lá na prófase 1. E, novamente, o envoltório, o envelope nuclear, ele se dissolve. Por que é importante que esse envoltório ou envelope nuclear se dissolva? Para que esse material genético, ou seja, esses cromossomos, eles estejam ali livres no citoplasma, para que eles possam ser movimentados para que ocorra a divisão celular. E também aqui dentro da prófase 2, nós temos o quê? A formação novamente do fuso mitótico, que vai se reorganizar. Muito bem. Então, nós vamos para a metáfase 2. Na metáfase 2, o que vai acontecer aqui de importante? Os cromossomos vão se alinhar novamente aqui na região equatorial, formando a placa metafásica novamente. E o que vai acontecer? Vejam só, na metáfase 1, o que é separado, o que vai ser alinhado, aqui, serão os cromossomos homólogos, na metáfase 1. Já na metáfase 2, o que nós vamos ter aqui são os cromossomos, de forma simples aqui, alinhados numa fila única. Porque na próxima fase, nós vamos observar que ocorrerá não mais a separação dos homólogos, mas das cromátides irmãs. Isso vai ocorrer dentro da anáfase 2. Então, observem no nosso desenho, que eu vou enfatizar para vocês novamente, o que será separado aqui são as cromátides irmãs. O que são as cromátides irmãs? Nada mais do que o cromossomo duplicado. Então, esse cromossomo duplicado, então, aqui será separado, porque, novamente, nós vamos ter o quê? O encurtamento aqui dos fios do fuso. Eles vão encurtar, cada um puxando uma cromátide irmã para um polo da célula, fazendo assim a separação dessas cromátides irmãs, marcando assim a anáfase 2. Então, vocês devem lembrar que nesta fase, a ANA, ela separa na meiose 1 os cromossomos homólogos e na meiose 2 ela vai separar as cromátides irmãs. E, novamente, a gente chega na nossa última fase dentro da meiose 2, que é a telófase 2. Vejam só. As células se dividem novamente, resultando agora em 4 células haploides. Percebam que lá no início da aula nós falamos que o objetivo da meiose é gerar 4 células filhas haploides. Então, isso vai acontecer dentro da telófase 2. E isso vai se encerrar dentro de um processo que nós chamamos de citocinese, que é quando as células se dividem, o núcleo celular se recompõe, forma-se novamente o núcleo e todas as outras estruturas da célula, dando origem a essas 4 células filhas. Então, os cromossomos se descondensam e os envelopes nucleares eles vão se formar novamente.
dando fim aí ao processo de divisão celular por meiose. Então, resumindo, vejam só, nós temos quais são os principais processos dentro da meiose. Então, tudo começa na intérfase, quando ainda temos ali a duplicação do material genético. Depois, nós vamos para a meiose 1, onde nós teremos prófase 1, metáfase 1, anáfase 1 e telófase 1. E teremos também na meiose 2, prófase 2, metáfase 2, anáfase 2 e telófase 2. Então, marcando quais são os eventos que marcam cada uma dessas fases. Prófase 1, condensação dos cromossomos, isso resumidamente. Metáfase 1, nós temos a formação da placa metafásica com os cromossomos homólogos, quando eles se alinham no meio da célula. E na anáfase 1, nós temos a separação dos cromossomos homólogos. E na telófase 1, nós temos a formação de duas células filhas haploides. Já na meiose 2, esse processo vai continuar. Na prófase 2, nós teremos novamente a condensação dos cromossomos. Na metáfase 2, nós teremos o alinhamento dos cromossomos, formando uma placa metafásica simples, onde nós estamos ali tendo uma preparação para a separação, então, na anáfase 2, das cromátides irmãs. E, finalmente, na telófase 2, nós teremos a formação das 4 células haploides, as 4 células filhas, que terão ali metade da informação genética da célula inicial, certo? Então, essas são cada uma das fases que compõem aí e os eventos que formam a meiose. Então, a meiose não é apenas um processo de divisão celular, mas um mecanismo essencial para a vida, responsável por gerar gametas, ou seja, as células reprodutivas, e produzir a diversidade genética. E isso vai moldar todas as espécies. Cada etapa, cada troca, cada separação tem um papel preciso e indispensável para a formação das novas células. Então, compreender a meiose é entender como a hereditariedade funciona e como a variabilidade genética surge dentro das espécies. Então, eu espero que vocês tenham compreendido cada uma dessas etapas, e essa foi a nossa aula de hoje.